Olá, eu sou o professor Joseph, aqui da Usina da Dança. Eu sou um homem alto, cabelos raspados, uso óculos, tenho a pele branca e tenho barbas no rosto. Eu estou utilizando uma camiseta branca com letras pretas escritas Usina da Dança, que é a logo e um coração pontilhado estilizado. Eu estou numa sala de aula com as paredes brancas, com janelas, tem os vitrôs. Aqui deste lado eu tenho o espelho e eu estou em cima do linóleo, que é um piso cinza, emborrachado. Bom, nós vamos iniciar agora falando da importância do andeor, que é uma utilização muito importante dentro da técnica do balé clássico. E essa é uma posição que ela é trabalhada na articulação. Eu vou pegar aqui Ele traz uma representação, tá, de uma parte óssea da pelve, e aqui seria uma parte do fêmur, tá bom? Isso aqui, ele tem essa congruência, tá? Que é a articulação coxo-femoral, ou também é muito utilizada como articulação do quadril. O andeor, ele é esse trabalho de rotação externa, tá? Esse movimento acontece aqui na articulação. Então, quando a gente trabalha em andeor, esse movimento acontece aqui e ele vai reverberando para o membro inferior total. Eu gostaria de trazer para vocês uma parte muito importante da artrologia, que não é apenas com andeor que a gente trabalha esse andeor. A gente trabalha a parte de mobilidade articular e não só da articulação, das articulações dos quadris, mas sim isso está linkado com essa coluna vertebral, tá? E com essa parte da ossatura da pelve. Bom, para começar então essa parte mais prática, vamos trabalhar um pouco dessa mobilidade. Vocês podem sentar, tá bom? Aqui, ó, cruzando as pernas, isso. Organiza bem essa coluna e aí nós fazemos esse trabalho, ó, um pouco atrás, um pouco à frente, um pouco atrás, um pouco à frente, justamente para a gente ganhar essa amplitude desse trabalho desta coluna. Lembrando, está conectada com esses ossos da pelve, certo? As laterais também são bem importantes. Esse reconhecimento para a gente trabalhar a estabilidade desse movimento de rotação externa. E aí você pode ir somatizando os movimentos. Muito importante pensarmos que a nossa inspiração e a nossa expiração, sempre trazendo essa coordenação com o movimento, tá? Que é, ó, inspira, expira. Inspira, expira. Mantendo sempre o posicionamento dos isquios apoiados no chão, certo? Bom, normalmente a gente organiza esse andeor, esse trabalho, pensando em algumas posturas e uns posicionamentos já muito pré-determinados. E é importante a gente dissociar um pouco este lugar, tá bom? Um exemplo, para eu trabalhar o meu andeor, eu tenho que trabalhar a oposição deste movimento, que seria essa rotação interna e esse andedan. Só de fazer isso aqui, ó, para dentro, eu já consigo sentir o trabalho dessa musculatura. Inclusive, eu gosto muito de chamar que é o complexo póstero-lateral, que ele vem dessa região posterior da pelve e vem inserindo aqui. E toda essa musculatura abdutora, certo? Um exercício muito bom. Eu posso cruzar aqui e eu posso abraçar. Isso seria um lugar um pouco mais básico, tá? De trazer isso aqui. Um pouco mais à frente eu posso trabalhar até um pouco dessa torção também, ó. Que eu acabo ganhando um pouco mais de mobilidade nessa região da articulação coxo-femoral. Outra coisa, eu posso cruzar aqui também. Tá? Lembrando que o maléolo não é legal ele estar em cima da coxa porque ele pode causar algum incômodo. Colocar um pouquinho mais para fora e ó, esse movimento, ó. Também. Eu trabalho, é como se eu estivesse
ganhando, ó, este movimento, tá bom? Porque eu imagino isso aqui, ó. Essa articulação, ela faz flexão, ela volta na extensão, tá? Ela faz a rotação externa, que é o nosso andeor, faz a rotação interna, certo? Então, tudo que eu conseguir trabalhar para ganhar mobilidade, pensando nesse movimento, e depois a gente vai partir um pouco mais para o ganho muscular em si. Um exemplo, isso aqui, ó, é um outro movimento que eu consigo trabalhar de uma forma legal, tá? Ó, paralelo, essa posição em paralelo, trabalhar os tornozelos. Por quê? Quando eu falo em movimento, eu falo em andeor, eu falo em sustentação de andeor, ele não é também tão focalizado apenas na articulação, porque o movimento é o somatório de vários graus de liberdade. Quando a gente fala em liberdade, é o quanto estas articulações elas se movimentam. E quando a gente pensa em balé consciente, eu sou o professor aqui da Companhia de Balé Consciente, é realmente entender o quanto essas articulações se movimentam. Aí sim eu vou ter uma estratégia para ganho de movimento, estabilidade de movimento, equilíbrio desse movimento. Ainda mais quando a gente pensa nessa rotação externa que é o andeor em si, tá? Então pensando sempre nesse trabalho de tornozelos, de dedos, a percepção dos joelhos, o que esse joelho movimenta de rotação lateral e medial, tá? Esses movimentos todos, eles vão somando até a gente construir esse andeor em si. Eu lendo um artigo científico, eu gostei muito de uma fala, que o mais importante do quanto você tem desse andeor é como você trabalha essa manutenção. Então, esses exercícios, a gente pode dizer que são movimentos para dar a manutenção dessa sustentação deste movimento, tá? Bom, agora nesse momento eu vou trazer uma aluna aqui da companhia, que é a Karen. Nós falamos um pouco dessa mobilidade, né? Lembrando da importância. Um exercício também que eu vou passar para vocês. Bom, eu vou descrever a Karen. Ela é uma mulher negra retinta, está com os cabelos com coque um pouco mais baixo. Ela também está usando uma camiseta preta, da cor preta, com a logo Se a Usina da Dança em branco, com um coração pontilhado estilizado, certo? E está com uma calça preta, assim como eu estou também com uma calça preta, certo? Ô Karen, só faz um movimento para mim, faça uma segunda posição paralela. Isso. Agora, isso aqui a gente consegue trabalhar desde das crianças até os maiores, que é isso aqui, ó, leva a pelve para um lado, leva a pelve para o outro. Uma coisa muito importante que a gente trabalha é a questão da sensibilização. Então, coloque as mãos aqui, bem na articulação dos quadris aqui, ó, uma de cada lado. Ó, faça um lado, outro lado. Isso é uma forma de trabalhar esse movimento e alongando toda essa musculatura lateral, certo? Então esse também é um dos movimentos que para as crianças, e fora que a gente trabalha essa lateralização, essa transferência de peso, visando a organização do andeor, certo? Lembrando que normalmente a gente fala assim, faça a primeira posição. Abre os pés. A articulação do quadril, ela tem uma quantidade maior do que pensando em joelhos e pés. Então, volta lá, Karen, no paralelo. Faça a rotação do andeor pensando na articulação dos quadris. Andeor. Aí, muito bem. Então, levar também essa consciência que a rotação externa, ela acontece nos pés, porque acontece essa rotação das coxas, né? Que é o quê? Esse fêmur, aqui a articulação, que ele rotaciona, tá bom? Então, uma rotação daqui, ela vai reverberar até os pés. E sempre pensando na estabilidade, certo? Vamos partir agora para um movimento
Pode sentar e pode deitar de lado, Karen, por favor. Pensando nesse movimento, mais de um ganho muscular, tá? Flexione os joelhos. Muito importante. Os calcanhares na linha dos isquios, tá? Isso aqui sempre bem apoiado. Braço alongado. Mãos aqui na frente dando esse apoio para que esse ombro não caia para cá, certo? Mantendo ele aqui, criando esse espaço. Né, Karen? Isso seria como se fosse um mais iniciante, tá? Um primeiro momento pensando no ganho de força. É esse andeor aqui, ó, rotação. 1 e volta 1. 2, volta 2. Um cuidado, pode continuar, é que a gente leve para o aluno a percepção que isso não aconteça, tá? Para as crianças, a gente faz mais como uma familiarização do movimento, tá? Pensando, abre a boca do jacaré, fecha a boca do jacaré. Abre a janelinha, fecha a janelinha. E não com muitas repetições, certo? Pode descansar. Para o pessoal mais velho, a gente já pode fazer 3 de 10, 1 de 10. É importante sempre ir de um grau mais baixo de dificuldade para um mais alto. Nunca pular essas etapas, certo? Feito esse primeiro momento, o segundo momento, então nós trabalhamos os rotadores, certo? Nós vamos fazer agora o trabalho de abdutores, que é esse trabalho aqui bem de abdução. A mesma coisa, porém agora joelhos e os pés se desgrudam, ó. 1 e volta 1. 2 e volta 2. Muito legal é eu pensar assim, ó. Eu gosto de trazer as imagens para a aula. Imagina que seu joelho, ele é uma caneta, um pincel, e você precisa fazer um desenho de risco lá na frente, ó. Porque nesse lugar eu consigo ganhar essa estabilidade. O grande segredo do andeor é o ganho de estabilidade, certo? Um exemplo, se o professor perceber que eu tô com uma turma que tá com essa musculatura um pouco não tão forte, eu posso fazer isso aqui também, ó. Abre, fica, conta até 10, que aí já é uma isometria da articulação, e desce com resistência. Sobe, fica, conta até 10 e desce com resistência. Isso eu posso fazer 5 vezes com essa pausa, certo? Trabalhamos mobilidade lombosacra, trabalhamos a mobilidade da articulação coxofemoral e trabalhamos agora essa questão desse fortalecimento. Um nível um pouco mais alto, a gente pode trazer esse aqui, joelho com joelho, flex no pé, pensa bem nessa coluna alinhada e vai fazer a mesma coisa, uma abdução, ó. 1, volta. 2, volta. 3. Um exemplo, vocês fizeram 5, parou. E agora roda andeor, pequenininho. 1, volta, 1. Observem bem o movimento que acontece aqui na articulação coxofemoral, ó. Certo? É uma percepção de movimento. Parou e volta e flexiona e apoia e respira. Tá? Um pouco mais à frente, a gente vai trabalhar uma estabilidade em decúbito lateral. Nessa posição aqui, ela te dá mais estabilidade, certo? Nesta posição, você já começa a trabalhar outros grupos musculares que vão te manter mais alinhados e estáveis. É isso aqui, ó, que já é uma evolução dos movimentos anteriores. Abrir. 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, volta. Um exemplo, aí você pode fazer separado. Só esse lado, vira outro lado. Aí, eu vou somar movimentos. Abrir. Vamos trabalhar a musculatura adutora, que são os internos de coxa. A de baixo gruda, ó. 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, volta, fica. É sempre importante na finalização dos movimentos você deixar um tempinho de isometria, tá? Para essa musculatura ganhar uma propriocepção e melhorar essa memória muscular. E volta.
Então eu faço o primeiro movimento separado, segundo movimento separado. Terceiro movimento, grudamos as duas coxas e vai tirando um pouquinho as duas coxas do chão. 1, volta. 2, eu trabalho essa estabilidade toda em decúbito lateral e vai ficar em cima. Fica longe, 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 longe e volta com calma. Tranquilo, né, Karen? Super tranquilo. Então, pode sentar. Gente, vai lá, por favor. Então, o que acontece? Todo esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, é o importante que você tenha em mente essa evolução do aluno. Eu começo numa pequena dificuldade, vou aumentando essa dificuldade até trazê-lo nesse decúbito lateral, que eu vou também estar trabalhando esse andeor. Lembrando que o andeor é um equilíbrio do corpo todo. E que esse andeor, ficar rodando coxa, 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 muitas das vezes vai além do limite desse aluno, porque não tem um trabalho de manutenção, tá? E o nosso corpo, ele é todo conectado. Então, aproveitem bem esse conteúdo, que vocês tratem os alunos de vocês com muito amor, carinho e respeito, para que eles consigam ficar e desfrutar da dança por longos tempos. E a gente sabe que tem um momento que esse aluno ele não vai conseguir continuar na dança, mas que ele tenha uma boa base daquilo que a gente proporciona para eles. Então, gostaria de agradecer a Karen por estar aqui comigo e desfrutem desse conteúdo tão especial. Muito obrigado.